Oi, pessoal. Esse é o quinto episódio do podcast Maternidade Real. Infelizmente, hoje é o último episódio, né, da primeira temporada, porque eu preciso parar um pouquinho, relaxar, porque em breve meu bebê estará nos meus braços. Do meu lado está a Karine e a enfermeira também, que é a Edneia. Sejam bem-vindas. Meninas, fala um pouquinho do trabalho de vocês, como que foi o início, de onde surgiu essa ideia de ser consultoras? Então, boa tarde. Gostaríamos, né, de agradecer o Agradecer. convite. Então, eu sou enfermeira obstetra, trabalho numa maternidade particular aqui da cidade há mais de 17 anos. E a Edneia. 13 anos. Então, nós vimos, assim, necessidade de prestar esse atendimento mais especializado à família fora do ambiente hospitalar ou também no ambiente hospitalar, ainda mais esse suporte na parte de amamentação. Via necessidade, né, da nossa experiência, do nosso convívio, dos médicos também, dos nossos colegas, pedindo também, né, para a gente fazer essa parte de consultoria. Aí nós, há um ano atrás, a Edneia já fazia antes, né, Edneia? Antes de montar, eu já fazia consultoria, aí resolvemos unir. Aí nós unimos para Já se poder. conheciam, né? Então, antes da Sim, consultoria, eram somos amigas e amigas. decidiram se juntar. E como é a demanda para vocês? Como que chega no dia a dia? Então, assim, diariamente são mães que precisam, né, esse cuidado especial relacionado à amamentação e questão de furo de orelha humanizado, que a gente também trabalha, né? A gente faz essa parte mais especializada para menino, para as meninas, né? E o tape, né, pós-parto também, que é uma carro-chefe nosso, né, Porque Dinai? A nós gente. cuidamos do RN, E né, da do mãe bebê e também. da mãe. Porque a puérpera, ela precisa ser cuidada. Porque os hormônios ali ficam, A flor né, da a flor pele. da pele e muitas vezes, né, a família foca no quê? No bebê, que é algo novo que chegou ali no momento. E a mãe, às vezes, é ficada de lado. Então, a gente vai cuidar da mãe. A mãe também precisa, a puérpera precisa de cuidado Porque muita pós-nascimento. gente esquece que a mãe, ela também precisa de muito cuidado, Muito né? cuidado. Acabam focando muito No no bebê, bebezinho isso ali, né? aí, esquece da mãe. Sim. Isso. Aí a gente, diariamente a gente tem, né, a gente tem esse tipo de procura, né? Na parte materno-infantil. E a procura maior é sobre o aleitamento materno? Sim, A maior dúvida das mães, né? isso, Estamos no mês de agosto, né? Que tem a campanha do Agosto Dourado para falar sobre a importância, ressaltar, né? isso. Do aleitamento materno. É, E sobre o aleitamento materno, qual é a maior dúvida que chega para vocês, assim, das mães de primeira viagem, né? A gente realiza também o pré-natal, né? A gente ensina o casal, principalmente de primeira viagem, a cuidar. Os primeiros cuidados com o bebê, como arrumar mala, o banho do bebê, os cuidados com o coto umbilical e como amamentar. Então, a primeira, da pergunta-chefe é: será que eu vou ter leite? É. E a das dificuldades, assim, que nos procuram é a fissura mamária, né? A dor aumentar. E essa parte mesmo de produção de leite, acho que não está satisfazendo o seu, seu bebê. A dificuldade mesmo da dor, né? Se o Amamental. colosso alimenta. O erro, assim, comum da mãe de primeira viagem. A gente fala erro, mas na verdade ela está no período, assim, de adaptação, né? Ela está Sim. aprendendo, então É. gera dúvidas, né? Nesse período, muitas dúvidas. E qual é o maior, assim, erro da mãe? É questão mesmo da pega da posição do bebê. Essa É, questão de saber, né? Porque o neném, ele não nasce sabendo, ele tem o estímulo, né? Ele tem o reflexo de sucção, mas ele não sabe ainda mamar. Então ele vai aprender, a mãe e o bebê vai aprender um com o outro. Né? Essa é, é, questão da pega, e da outro erro posição. muito comum é a informação errada, né? Que passa para fazer com peito, passar pente, botar água quente. Isso. A informação errada também acontece muito. Ai, são vários comentários, né? E A assim, avó, a tia isso. que E fala, seu leite não tá sustentando o bebê. É.
Nossa. às vezes a maioria das mães elas se comparam a outras, por exemplo. É. Ah, minha amiga teve, a leite era de escorrer e tal, e eu não tô tendo isso, então eu acho que o seu leite não tá sendo suficiente, entendeu? Então essa é uma questão de se comparar a outra mãe. Cada bebê, cada mãe é única, né? Então não adianta comparar a outras. Sim, uma dúvida comum, quando o bico do seio está ferido, para totalmente de amamentar ou continua ali na luta? Continua. 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 Procura uma especialista, né? Pode ser seu pediatra, seu obstetra ou as consultoras, né? De amamentação, que vai te ajudar a poder sanar por que que levou essa fissura. Foi uma pega errada? Foi né, a mau posicionamento do bebê nessa mama? Foi questão da mama muito cheia, né? Também acabou ferindo, porque o neném não tem também a boa, né? Não consegue ter essa boa pega. Então, são as questões que influenciam. E chamando uma especialista, no caso nós, né, por exemplo, a gente trabalha com laser terapia que ajuda a parte de Porque cicatrização dessa amamentar fissura. não dói. Se amamentar corretamente, você pode ter a sensibilidade na hora da amamentação, mas de dor nunca. Então Então, a dor ela adequando está ligada A erros da a parte de erros, erros, técnica. é. Isso. a partes E técnicas. tendo uma boa técnica, né, você consegue não ter dor. E tem mãe que fala, né, que ela está amamentando, é, né, dá de forma assim igual, né, o mamar nos dois seios oferece, mas tem a redução do leite, que um sai mais do que o outro. Isso é normal? Não É é, não mito, é. né? É É mito. mito, é. A produção do leite pode realmente acontecer de diminuir, mas são fatores externos, como a ansiedade da mãe, meio ambiente que ela está, né? Isso É um tudo fator influencia. psicológico, Isso. porque tudo influencia na amamentação. Então, isso vai diminuir a produção do leite da mãe. Mas temos alternativas para poder aumentar essa produção. Algumas técnicas De de exercício com a exercícios, né? bomba para poder aumentar a produção de leite. A colher dosadora, a bombinha e tem outro item também que agora está usando bastante, eu esqueci o nome, Relactação. que é A É uma relactação. uma sondinha. sondinha, Isso, é isso. sonda que É a fala? Isso. sonda. É. Esses itens são recomendados ou pode fazer a confusão do bico ali, a criança pode ficar viciada e querer largar. Pelo contrário, Esses itens ajudam. vai fazer o Eles que não vai ajudam. fazer com que Tem tenha a confusão de confusão de bico. bico. Entendi. A confusão de bico é a mamadeira. Mamadeira, chupeta, isso cria confusão de bico. A colher dosadora, a relactação com a sonda e o copinho é para não fazer a confusão de bico e você poder oferecer a relactação é mágica, porque você oferece no seu peito, no seu seio. Então vai estar estimulando a descida do seu leite. Se está precisando tomar fórmula, mas está estimulando a descida do seu leite, está tomando no bico do peito. Entendi. Então, a sonda, então, não tem, assim, um tempo específico. Você tem que fazer 3 vezes ao dia. Não, vai depender Não, de cada é, mãe e Isso. da necessidade também, para estimular. Isso. Depende, assim, é uma pessoa, como eu falei, né? Alguém especializado vai orientar certinho como tem que ser feito. Se essa mãe tá com pouco colostro, ou tá com pouca produção de leite por algum motivo, né, para poder, ou se o bebê perdeu peso, né, a gente vai, começa a relactação, aí depende, 3 vezes ao dia, ou toda mamada, depende. Vocês chegaram a mencionar também sobre essa questão emocional. Influencia Muito. diretamente na produção de leite, né? Sim, sim. Você tem que estar calmo, senão não libera dois hormônios, né? Que são principais pelo leite materno, que é a ocitocina, que é o hormônio do amor, e a prolactina, que produz o leite. Então, você está com o nível de adrenalina alto, né? Vai diminuir a produção desses dois hormônios, né? Aí, a liberação desses dois hormônios, aí diminui a produção. Eu confesso que eu tenho mais medo dessa questão emocional prejudicar do que a técnica, né? Porque a gente sabe que não é fácil, mas, né, se a mãe ela tem um suporte, uma ajuda, né? Se ela continua tentando ali, uma hora pode sair, né? Não, vai sim. Nós assim, sempre estimula o pai do bebê, né? Ou
a sua rede de apoio que tiver, ela sempre tá junto, a gente ensina também, para poder estar todo mundo entendendo como é que, né, o processo de amamentação e te dar esse suporte. Porque a mãe precisa o quê? Se alimentar também bem, se hidratar bem, né, com os horários certinhos. Então precisa de alguém no seu lado para poder te dar esse suporte. E com isso, você vai ficar mais tranquila. Sim, outra coisa polêmica é a questão da alimentação. O café e o chocolate, eu escuto bastante. Olha, a mãe, né, a Uhum. lactante, ela não pode tomar café e nem comer chocolate de jeito nenhum. Não pode em excesso, né? Tudo em Excesso. excesso faz mal. Então, se você toma o seu cafezinho, até uma mãe que gosta muito do café com leite dela, foi a primeira coisa que ela perguntou quando chegamos na casa dela. Ah, eu tô sem meu café. Eu falei, não, você pode tomar seu café com leite de manhã. Toma seu café com leite. É só isso que eu quero. Ela não pode em excesso tomar o café, comer chocolate em excesso, refrigerante. A gente pede para nada em excesso, dessas coisas Que a gente te pede para poder se observar. Se você, por exemplo, no dia você tomou muito café, foi além que você já costuma e seu bebê ficou agitado, você percebeu, então foi o café. Então, o que que você vai fazer? ou Vai chocolate, diminuir, vai né? diminuir isso. Chocolate, que são cafeínas, então estimulam, né? São estimulantes. Então, você vai diminuir esse consumo. Por exemplo, eu tomo bastante leite, como queijo, leites derivados. Meu bebê começou a ter alguma reação na fralda, né? Assaduras constantes, sangue nas fezes. Regurgitação. Então, aí você tem que ver, então é o leite, alguma coisa, você procura o especialista, o pediatra, né? Para poder te orientar. Então, são essas questões ligadas à alimentação. Porque o que precisa você se come vai tomar pro cuidado. leite. Sim. Gente, tem os Isso. alimentos que estimulam. Uhum, isso aí. Começando, um exemplo, De que para Uma estimular. para estimular. Estimular é a parte mais de. O que vai estimular a produção de leite é Alimentação saudável e hidratação. isso. Beber muita E o água. bebê Água. sugar. Água, suco. Automaticamente o bebê mamando, você sente muita sede. Meninas, outra dúvida frequente e comum é melhor a mãe usar a rosquinha ou o absorvente para proteger o seio? Aí vou deixar para a Neiva responder. Então, é, o absorvente não é indicado para usar, porque abafa o peito, né? O bico do peito e pode provocar fungos, como a candidíase mamária, e que passa até para a boquinha do bebê. Então, o indicado é usar a rosquinha, que é o mais rosquinha. indicado, a rosquinha. E E aí a nós gente trouxe vamos para você. para você, Rosquinha. Ai, muito obrigada. Que Presente, sempre você é pode bom, mostrar. porque Já vou abrir aqui, tá? Porque eu sou curiosa. Eu tenho que olhar as coisas na hora. Ai, gente, que lindo. Amei. e Rosquinha usa bastante, E né? tem outro mimo aí que é a Karine que faz. E nós trabalhamos com resina também, joias de DNA. Talentosas. Ah, lilás. Combinando. É. Amei, muito Então, a gente faz joias obrigada. afetivas, né? De leite materno. Afetivas. Sim. Falando da preparação, porque a gente fala bastante sobre o período que a mulher ela sai do hospital, vai para casa, está desesperada. Mas é importante fazer o preparo antes Sim. do nascimento, né? E como que Isso. funciona esse preparo? Então, nós orientamos a estudar mesmo sobre a amamentação, né? Nós fazemos a consultoria de pré-natal, como a Gineia falou mais cedo, sobre, a gente pega essa parte de orientação da amamentação, ensina a prática, e nossos pacientes, a gente tem visto que, sim, quando estuda, né, faz esse pré-natal com a gente, quando chega na hora do pós-parto, já sabe, então fica mais tranquilo. Então, olha, eu lembrei que elas falaram que tem que fazer isso, né? Tem que botar nessa posição. E a gente sempre, como eu te falei, a rede de apoio. Teve consultorias que nós participamos, a mãe, a avó, o pai, né, a irmã, todo mundo junto. Então, é importante estar essa rede de apoio nesse horário, nessa hora também desse pré-natal, essa consultoria. Então, é importante a mãe sempre estar se preparando assim, estudando. A amamentação não precisa preparar a mama, né? Botar no sol. Antigamente pedia para passar puxa, Passar né? bucha no bico, No nada bico, disso. nada disso. É questão mesmo de orientação, de saber, de estudar, de entender
toda a amamentação. E é importante vocês mencionarem essa questão da rede de apoio, porque é muita informação É. e a mãe acaba esquecendo. E em nosso pré-natal, a maioria convida a rede de apoio para participar, para aprender junto, Né? entendeu? Vai Faz- as avós, tia, que a rede de apoio está ali junto no pré-natal. É quando a mulher sente muita dor nos seios, ela ir para baixo do chuveiro, deixar a água quente cair, isso é positivo ou negativo? Não, negativo. O que acontece? Quando tá com a mama muito cheia, engurgitada, né, empedrada, como se dizem, né? Aquela mama cheia de leite. E Se não você sai. botar na água quente, a água quente ela faz o quê? Ela dilata os vasos, vai dilatar os alvéolos, É. então vai produzir mais. Então não vai Vai ajudar. ter um alívio temporário. O que vai acontecer? Vai aliviar ali, mas depois sua mão vai Encher de encher novamente. demais. E enche mais ainda, porque faz o vaso de dilatação e a mama enche mais ainda. Então vai Então, encher gente, mais ainda e isso. não vai sair e vai ficar aquela coisa É, isso aí, vai ficar inchada. É, isso. O que que a gente orienta? É a massagem, fazer uma boa drenagem dessa mama, né? A gente fala, uma boa drenagem dessa mama, massageando, e ordenhar, retirar o excesso desse leite. Né? Até porque o bebê, se pegar uma mama muito cheia, não vai conseguir fazer uma boa pega, como eu falei, e vai acabar resultando de fissuras mamárias, né? Por conta disso. Não vai conseguir pegar, então às vezes não vai, né? Não vai conseguir mamar, vai sair, vai desistir. Então tem que fazer essa massagem, essa ordem para retirar esse excesso de leite. Eu já escutei de uma mãe, essa mãe falou que ela estava com os seios, né? Com muito leite armazenado ali e ela foi para baixo do chuveiro e ajudou a sair. Mas pode ser aquela sensação da mãe também, né? Outro fator pode ter Mas na contribuído, hora mas vai- ela pensou que foi Isso a água. Não, vai saindo, vai sair. realmente Na vai hora sair. vai sair, mas depois vai produzir mais ainda. Porque faz o Entendi. vaso de dilatação e a mama vai encher mais ainda. Então é bom deixar sair naturalmente. E isso fazendo a massagem, né? E a ordenha dessa mama. A ordenha que a gente fala é pegar a mama e fazer mesmo, com o dedo, né? Com a mão, retirar esse excesso de leite. Ou usar o Não. coletor de silicone. Isso. Porque o coletor de silicone é outro item importantíssimo para a amamentação. A gente mencionou aqui sobre a bombinha, tem a sonda, Isso, a mas bomba qual no seria o início. melhor? Ou depende O do coletor. caso? Coletor de coletor? silicone a vácuo, você conhece? Não. Ele é assim, ele é um coletor de leite, mas ele não estimula, né? Não estimula retirar do leite. Ele vai retirar a vácuo mesmo. Você vai colocar na mama e vai retirar o excesso do leite que tiver ali. Entendeu? Por que acontece? A bombinha tira leite, a gente não orienta, recomenda o uso regular, porque ela acaba estimulando muito a produção. Então, ela é recomendada em certos casos. Por exemplo, você vai precisar retirar seu leite para poder armazenar, para poder você trabalhar, para você, né, alguma eventualidade você ter que sair, tem que deixar para o seu neném. Então, você realiza a ordenha com essa bomba tira-leite. Mas se você usar também continuamente, acaba o quê? Aumentando a produção. Porque aumenta a produção de leite, que é o que é? A sucção que eu falei, né? Então, a bombinha vai fazer o papel do bebê, né? Entre aspas. Então, ela vai começar a estimular muito. Então, pode acarretar outros problemas, entendeu? Então, a gente orienta o uso desse coletor de silicone a vácuo. Então ele seria o melhor. Ele vem com. Parece uma mamadeira embaixo dele. Eu não Essa sei aí é se a é bomba. esse. Essa aí é a Esse bomba. é a bomba, porque são Isso. vários tipos, né? Eu Porque fico não trouxe da um pouco ligeira. perdida, eu estou me situando ainda nesse campo. Isso aí é a bomba. É a bombinha. Então, Agora, só falar, coletor de silicone a vácuo, porque ele, nessas lojas de criança, né? que são vem. vários tipos, né? Para dar o Não, suporte mas aí esse específico, coletor de silicone a vácuo. a vácuo. É porque ele é a vácuo, ele não vai fazer a pressão, né? Da bomba tira-leite. Não vai, né? Fazer essa ordem. E outra coisa importante é não usar creme nenhum na mama. Quando ferir, não usar Pomada, Pomada, nada só o leite, disso. só o leite. Ordenha o leite materno e passa em volta
porque o próprio leite ele é cicatrizante e hidratante. Então não precisa usar mais nada. O que acontece? O uso da pomada de lanolina, ele hidrata demais até. Deixa o peito fino, deixa o peito mais fino. Aí o que Não acontece? sabia. Com o uso da pomada, o neném vai pegar, né? Porque tá no rótulo que você pode amamentar, precisa ser retirada a pomada. Mas quando o neném for pegar aquela pomada ali que tá úmida, tá escorregadia, o que acontece? Não vai conseguir fazer uma boa pega. Então o neném vai ficar escorregando a boquinha. Entendeu? Por isso que a gente não indica mais a pomada. E questões também de outras complicações, como obstrução de ducto. Sua mama, no bico né, do peito, os Obstrui. ductos, por conta do excesso de pomada, acabam obstruindo a saída do leite. Então prejudica. Prejudica. É ao contrário, não ajuda, Não prejudica. Ela realmente tem um efeito cicatrizante, mas acaba que os malefícios sobressaem relacionados aos Os malefícios. benefícios. Então, a gente não indica mais. A gente escuta bastante também sobre o sol. O sol ajuda a mãe pegar um pouco de sol nos seios? No geral, o sol é bom para a saúde, né? Sim, Mas questões do seio, não. não faz Não aquela tem. diferença. Não, a questão como nós falamos, né? Uhum. A questão da boa posição, da boa Pega pega. correta. E é muito individual, porque muitas mães se comparam, mas depende da questão emocional de cada uma, do organismo de cada uma e da criança também, né? Porque tem criança que suga mais. Tem mães que falam, meu filho está mamando, né, de forma correta, mas ele continua chorando. Tem isso também. Será que está insatisfeito? Muitas mães ficam na dúvida, né? E acabam dando leite de forma, como eu posso falar, excessiva. Porque também não é bom dar de menos e nem demais, A né? amamentação materna é livre demanda. O bebê, para tudo, ele vai querer seu peito. Então, e ele sabe o tempo ali. A gente fala que a fórmula é a feijoada e o leite materno é a salada. Então, não tem, é livre demanda. O bebê quer, você vai dar seu peito. Então, leite materno não tem horário, não é de 3 em 3 horas. É a hora que o bebê quer. E a questão do choro são várias outras situações. O neném estava 9 meses no seu útero, então tá fora, tudo novo para ele. Então, ele quer Então, seu peito só para ficar perto de você, porque perto de você é a zona de segurança, de conforto. Ele tem a batida do seu coração, o seu calor e seu cheiro. Então, muitos fazem, né, do peito como se fosse a chupeta, aí, para acalentar e É. ficam ali. porque aí tem a sucção, desculpa, não nutritiva, que é o chupetar, e a sucção nutritiva, que quando ele tá realmente mamando para saciar sua fome. E cada bebê é único também, né? Tem o Isso. bebê que dorme até demais, que se a mãe não acordar para dar um mamar, ele fica ali. Tem o bebê que é mais resmungão, chora mais. Quando o bebê dorme mais, quando a gente deve saber assim, não, esse momento eu devo acordar para dar um mamar, porque tem muitas mães que acham que devem deixar a criança dormir. Quando ele estiver com fome, ele vai chorar. Tem E aquele não é- mito, né? O sono alimenta, mas um bebê não, né? Então, a gente, no máximo, 4 horas. Vai dando quase 4 horas que ele deu a última mamada, a gente vai acordar para Pelo menos isso no início, né? No Porque início, depois ele mesmo vai criando sua fazer rotina. a rotina. No início, ele tem que ganhar peso. Então, a gente tem que lembrar ele que ele tem que acordar para mamar. A gente não pode deixar ele passar do tempo sem o mamar. Então, a gente fala 4 horas. E se ele mamou bem a sua mama, né? Esvaziou sua mama, dormiu. Aí você vê, ó, tá dormindo, já tem 3 horas e meia, quase dando 4 que ele mamou. Você vai começar acordando ele, estimulando ele para mamar novamente. Depois disso, ele mesmo vai. Eu fico pensando como que a mãe ela sabe que a criança está satisfeita, que ficou o tempo Tem ali as dicas. certinho. Ela sente que o leite O bebê- saiu o- bastante. O bebê mostra para você que ele está satisfeito. Quando ele está com fome, ele fecha as mãozinhas. Ele vem só
Quando ele começa ficando satisfeito, ele vai abrindo as mãos, E vai relaxando. vai relaxando. Ele fica abre a mais mão, relaxado. Isso. É por isso que a gente até orienta. Quando estiver amamentando, tira as luvinhas. Que aí sem bota, luva. né? Aí você vai ter uma noção. Você vai ver o neném vai relaxando e vai abrindo a mãozinha. E muitas mães precisam voltar para o trabalho, é, até mesmo antes de vencer o período, né, que ela tem para ficar em casa Uhum. com a criança. E como que é essa questão da mamadeira? Se ela já pode dar a mamadeira junto com o peito para ir acostumando, ou ela aguenta o máximo possível até voltar para o trabalho. A gente recomenda, né, o uso da colher dosadora. Que aí não vai ter essa confusão de bico e o neném mama direitinho. Então, se quiser, assim, pode ir. Até aconselho para a maternidade você levar uma colher dosadora, caso precisar. Mas vai dando o seu próprio leite, né? Pede para dar alguém que precisar, você sair, para dar na colher dosadora. Porque aí quando você voltar ao serviço, você conseguir coletar seu leite, você pode dar, né, esquentar em banho-maria, né? Para poder dar ele na colherzinha. Sim, eu já ouvi bastante também. Pessoas perguntam, né? Está estimulando, apertando o peito, está saindo leite, mas é automático. A criança nasce e, e desce. Sim, sim. É o normal, podemos dizer? A natureza é perfeita, né? O bebê nasce, como a gente fala, né? O hormônio do amor. Você já se apaixona ali pelo seu filho, então o seu leite vai descer automaticamente. Uns desce mais rápido, outros demoram um pouquinho, mas vai descer. Os primeiros 5 dias, vai aproximadamente o colostro. Depois desse período, se chama o início da pujadura, que é o leite maduro, que vai começar. Começa a transição para o leite maduro. Entendi. E o leite e o colostro é em pouca quantidade, mas vai saciar seu bebê. Porque o estômago do bebê é bem pequenininho quando nasce. Né? Muitas mães ficam. Mede o tamanho de uma cereja. E tá um pouquinho do colostro que você tá, ele vai ser alimentado. O que falta quanto ao apoio a essas mães? Então, desse ano, né? Cada ano no Agosto Dourado é um tema. E o tema desse ano do Agosto Dourado é apoiar mães e pais que trabalham a continuar a amamentação. Porque é o que acontece? Muitos ambientes de trabalho são impróprios para essa mãe. Continuar a ordenha, né? Para poder. Porque 12 horas trabalhadas, 11 horas, 10 horas, seu peito está cheio. Então, você precisa retirar esse excesso de leite e conseguir ordenhar e coletar para levar para o seu filho. Mas você não tem um lugar apropriado, então precisaria de um lugar, um espaço físico, limpo, uma geladeira, um frigobar que seja só para você armazenar esse leite, só para esse leite, não nada misturado com comida. Você pode até armazenar numa bolsa térmica por 24 horas, mas que tenha um lugar limpo para essa questão, essa manipulação da sua mama, porque você vai ter que coletar, vai fazer higiene das mãos antes de fazer essa ordenha e botar nos potinhos apropriados para poder estar armazenando. Aí dá continuidade, porque a orientação é aleitamento no Ministério da Saúde, né? Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. E complementando, né, com alimentação, né, até 2 anos ou mais. Mas para isso manter, não adianta nada você parou de estimular o seu peito para parar a produção. Né? Então, precisa se manter isso nesse período também do seu trabalho. Infelizmente, não falta esse apoio. Isso. As empresas, muitas empresas não têm essa sensibilidade, né? Então é importante fazer esse alerta, né? O leite materno, ele pode ficar 15 dias no congelador, no freezer e 24 horas na geladeira, não na porta, né? Na prateleira, por 24 horas, sempre valendo o primeiro horário. Se eu coletei meu leite às 19 horas, vou coletar de novo às 21, vai valer o primeiro horário. Se eu for juntar ali, bota para resfriar e junta. E tem a validade de 24 horas. Então, tem como a mãe guardar o leite para ofertar para o bebê quando volta a trabalhar. Tem a temperatura correta também, né? Isso. Aí você não pode estar tirando, como eu falei, né? Tirar o leite do freezer
botar direto numa panela ou no, Esquentar. no micro-ondas. Você vai esquentar em banho-maria. Banho-maria. Pode Entendeu? ter A temperatura é que um for. impacto, então, da ambiente, é. temperatura não é bom. Não, não. E Sai do você congelador e vai direto para o micro-ondas. Não pode. Não. Banho-maria. É em banho-maria. E uma vez você desgelar, não pode ser aproveitado. Então, se o neném deixar, despreza. E é importante também a gente falar sobre a doação, né? Isso, muito importante. Nós temos o banco de leite, que ele ajuda bastante as mães que estão com bastante produção de leite. Eles levam até a casa os potinhos que são apropriados para essa doação. Precisa muito para UTI no Natal, né? Eles têm uma rede. Doar leite e quem puder também para estar doando. O pote ele tem que ser de vidro e tampa de plástico. E falta muito esse material para eles. Então, quem tiver, né, reciclar, né, uma reciclagem e ajuda. O SUS, então, ele oferece o serviço, mas a gente sabe que tem essa carência, né? Em questão assim, mesmo essa de material, né? Que são potinhos. Sim. Isso aí que, mas assim, são. O projeto deles é muito bom, São do profissionais HPC, exatamente. né, o Banco de Leite de Campos e região é no HPC. Eles têm rota de coleta, coleta de leite, eles têm a rota certinho. Então, o projeto deles é interessante, funciona. E eles vão até a casa da Vai mãe? buscar. Então, eles fazem a rota. Eu acho que é terça e quinta. Terça eles têm a rota de pegar os bairros e na quinta outros bairros. A pessoa não tem nem o trabalho de ir até o hospital para levar o leite. Eles vão à Mas casa se a pegar. mãe preferir, ela pode ir até a unidade, Pode então. levar também. Pode. Eles também auxiliam, né? A mãe, quando tiver com alguma dificuldade, eles também ajudam bastante. É, porque muitas têm dúvidas, né? Então preferem que alguém vá até a casa para poder orientar, né? Como tirar, como armazenar. Eles têm Eles essa têm essa. orientação. Eles sim. dão esse suporte, muito importante. Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença. Algum recado para as mamães nesse mês tão importante, né? Então, nós gostaríamos, né, de falar que amamente que a amamentação vale ouro, né? É a gota de ouro, né? No primeiro momento, na maternidade, quando o bebê nasce, em menos de 1 hora, que a gente fala, é a hora de ouro, a gente coloca esse bebê para mamar. O pediatra faz os primeiros cuidados ali e a gente logo leva para sendo parto cesariano, parto vaginal. Então, é muito importante. Os pilares para o sucesso da amamentação é paciência, persistência. Persistência, não desistir. Isso. São os pilares do sucesso da amamentação. E faz muita diferença na saúde da criança também, né? Isso O é um leite materno. alimento completo, né? Já prontinho, baixo custo. Então, e rico de nutrientes, vitaminas. E é bom a gente ressaltar aqui também, nesse finalzinho, que se a mãe ela não conseguir amamentar, né? Da forma como ela deseja, e precisar dar uma fórmula, precisar dar a mamadeira, ela não se culpe. não é menos mãe por isso. Não. Porque muitas sentem essa culpa, né? Não. Eu, por exemplo, eu não cheguei a mamar nem um mês, porque minha mãe, lá atrás, né, o bebê, ela precisou voltar para o trabalho. Então, assim, cada realidade Isso. é única, diferente, não tem como comparar todas as mães, né? E fazer julgamentos. É bom a gente falar sobre isso. Com certeza. Porque você tem direito sobre o seu corpo. É seu corpo. Se você não quiser amamentar, a gente fica triste por causa do bebê. Também é um direito do bebê ter aquele leite. Mas se a mãe também tem direito de não querer amamentar. Porque e nós muitas temos mães, respeito, né? respeitar. Isso aí. O leite sai, mas a mãe não quer. Sim, temos. Nós já tivemos cliente que falou que não vão amamentar. Fez outro serviço com a gente de tape, né? Mas ela já estava decidida a não amamentar, por trabalhar também. Nós até brigamos, né? Porque ela começou a trabalhar... Questão profissional, então também ela colocou na balança, então... Ela foi trabalhar
Sim, com menos de um mês ela subiu em uma ambulância, que a gente até brigou com ela que abriu os pontos todos. Mas se ela assistir, ela vai saber até quem é. Mas ela é a opção dela por questão profissional, como foi a sua mãe aí que você Cada falou. uma Cada com sua um. escolha e necessidade Verdade, com também. certeza. Isso aí, Muito é, obrigada, faz tudo. meninas. Obrigada. Infelizmente, esse é o último episódio da primeira temporada, mas a gente vai voltar em breve.